Previsão do tempo para trilhas, um guia rápido e prático com aplicativos, sites e conhecimento para você aumentar ao máximo a experiência da sua aventura e, claro, voltar com as melhores fotos. Vou começar pela prática e depois, se você quiser, eu te convido a saber um pouco da teoria também. Então eu já vou mostrar na tela as 3 ferramentas que eu utilizo para fazer trilhas e ter certeza de que eu vou encontrar um tempo bom. Abre o Google aí e digita Windy, W-I-N-D-Y. Essa é a primeira opção aqui. Então aqui você tem o globo inteiro, né? No caso aqui a gente está no Brasil. Aqui na direita tem várias variáveis para pesquisar. E nós vamos focar aqui em nuvens, porque elas acabam mostrando as chuvas também. Vai até a sua região, eu estou aqui em Santa Catarina, e aí amarelinho é sol, e quanto mais perto do vermelho, chuva. Aqui a gente está na terça-feira, se a trilha for no sábado, ó, no sábado, infelizmente, não vai dar trilha em Santa Catarina, vai estar bem chuvoso. Só que tem um detalhe, o sábado está muito distante do dia em que eu estou gravando aqui, que é terça-feira. Essa previsão não é tão confiável, mas isso eu vou explicar lá na teoria. Bem simples, né? Vamos para mais uma então. Volta lá no Google e digita Ventusky. Essa primeira aqui. Essa plataforma funciona do mesmo jeito. Mapa do Brasil. Essas são as cores de temperaturas, eu vou mudar aqui para nuvens e aqui embaixo eu escolho o dia. Vamos ver se diz a mesma coisa que o outro? Sábado, ao meio-dia, realmente tem muitas nuvens e se eu botar precipitações, também tem algumas chuvas meio zoadas, inclusive, acontecendo. Mas aqui, de repente, na Serra Catarinense vai estar nublado, mas sem chuva. Você gosta de subir montanhas, assim, as montanhas mais altas, Serra da Mantiqueira, Pico Paraná? Então volta lá, digita mountain, montanha em inglês, forecast, previsão do tempo. É essa aqui. Mapa do Brasil, esses pontinhos são as montanhas para a gente pesquisar. Vamos ver aqui o que temos, ó. Pico dos 3 estados, ali São Paulo, Minas e Rio. Ele vai mostrar a previsão bem direcionada para o pico dos 3 estados. Temperatura, pressão do ar e no sábado a previsão não é boa, vai cair uma tempestade ali no pico dos 3 estados. Ele é mais limitado no aspecto geográfico, né? Você não pode pesquisar qualquer trilha, tem que ter um ponto específico. Então tá, essas são as opções que eu uso, sendo que os dados que abastecem o Windy ou Ventusky, sei lá como é que se fala, são os dados de modelos meteorológicos que vão abastecer praticamente todos os serviços idênticos, inclusive previsão de tempo do teu celular. Aliás, é muito importante você saber como funciona a previsão do tempo do celular, porque ela pode não ser ideal para a sua previsão do tempo de uma trilha, o que eu também vou explicar daqui a pouco na parte da teoria. Então lá na descrição eu também vou escrever essas páginas aí que eu mostrei. Agora, para você tirar o máximo proveito dessas ferramentas, é importante saber qual que é o princípio de funcionamento dessas páginas. E você não vai voltar da trilha dizendo dei sorte do tempo estar aberto, mas sim tive a competência de pesquisar direito a previsão do tempo. Então, como que a humanidade aprendeu a tentar saber se vai chover ou vai fazer sol no dia seguinte? Primeiro, teve a evolução da física, termodinâmica, comportamento dos fluidos, correntes convectivas, o que está frio cai, o que está quente sobe, enfim, essas leis aí que a gente teve alguns princípios lá na escola. E a etapa mais importante e a inicial da previsão do tempo é ter dados do momento atual, saber como está o tempo agora. Para isso que existem as estações meteorológicas. Quanto mais estações você tiver, mais você consegue ter essa noção. A isso vão se somar as imagens de satélite, que são como fotografias. Elas mostram lá do alto como está a situação agora, você soma isso, soma com todos aqueles dados que você coletou e leva tudo isso para supercomputadores. Aí eles vão pegar aquele conhecimento da física e vão fazer cálculos. Agora eu vou explicar por que hoje, terça-feira, não é bom
tentar prever no sábado, porque tem uma variável muito importante que é o tempo. Quanto mais distante, mais difícil de fazer a previsão, porque os computadores eles vão dar um direcionamento, só que à medida que o tempo vai passando, nem tudo vai se confirmar. Então ele preveu que o ar ia se movimentar de um determinado jeito aqui entre Santa Catarina e o Paraná, mas não foi bem do jeito como o computador preveu. E daí isso entra de novo no cálculo e vai alterar aquilo que está previsto lá para o sábado. Mas com os dados que estão disponíveis hoje, o que os computadores preveem é que o tempo vai estar fechado aqui em volta no sábado. Então aqui, cara, já vem uma regra muito importante. Nunca tome a decisão final sobre a sua trilha com mais de 3 dias de antecedência. O ideal é você esperar o máximo possível, quanto mais precisão você precisar. Então vamos pegar, por exemplo, um sistema meteorológico mais amplo. Uma frente fria, um sistema de instabilidade. Quando chega 2, 3 dias, você até consegue ter certeza de que esse sistema não vai estar em volta da sua montanha. Agora, se você quer uma coisa com uma precisão muito maior, do tipo assim, vai amanhecer com mar de nuvens, ou vai ter alguma nebulosidade passando, esse tipo de coisa, você talvez tenha que esperar até algumas horas antes. Então eu diria assim, até 3 dias antes, de preferência 2, você consegue ter certeza sobre se o tempo vai estar fechado, se vai chover, se vai estar nublado, para você confirmar ou não a trilha com a sua galera. Agora, se você quer saber exatamente como vai estar lá no pico da montanha, esse tipo de coisa você só consegue saber com alto grau de precisão na noite anterior da trilha, de preferência. A não ser que seja tipo assim, uma grande massa de ar seco que é muito comum, por exemplo, no centro-oeste, no sudeste, no inverno e no outono. Se for isso aí, tudo bem, a chance de chegar lá em cima e o tempo mudar é mais difícil. Então você tem que aliar essa questão dos aplicativos com o conhecimento do clima local. Até pouco tempo atrás, essa informação era dada apenas por serviços estatais ou empresas privadas que revendiam para empresas de comunicação. Hoje isso está ao alcance de todos. E que informação que é essa que é fornecida pelos governos? São os modelos matemáticos, que é a partir deles que aqueles supercomputadores vão tentando prever o que é que vai acontecer. E existem dois principais modelos utilizados como base no mundo inteiro para previsão do tempo. Um deles é o modelo europeu, IFS, Integrated Forecasting System, criado por um centro conjunto de estudos meteorológicos europeu. E o segundo é o modelo americano, o GFS, Global Forecast System, desenvolvido pela agência americana. Tem também o modelo alemão, tem um modelo brasileiro chamado BAM. Vamos olhar lá no Windy, aquele primeiro portal, para ver como os modelos podem divergir. Então vamos ali para a Serra da Mantiqueira, onde o tempo está mais aberto. Você escolhe o modelo aqui embaixo à direita, tá? Essa é a sigla desse centro europeu. Então o que acontece na quarta-feira? Segundo o modelo europeu, esse azulzinho significa, a gente também vê aqui por baixo, tá? Aqui é a escala de chuva. Então aqui, se você clicar, ó, o que ele mostra? Nuvens, um pouquinho de chuva aqui, 0,4 milímetro, tá? Isso aqui é uma garoinha, uma chuva fraca. Se a gente mudar para o americano, ó, ele já está prevendo tempo seco. E o alemão? O alemão também prevê um pouco de chuva. Quinta-feira, o europeu prevê nebulosidade. O americano prevê também, com um pouquinho de chuva aqui mais perto do rio. E o modelo alemão, só nebulosidade, sem chuva. Tá, mas então qual modelo que eu uso para me basear? Os modelos reconhecidos por terem maior grau de acerto são o europeu e o americano, mas você viu que mesmo eles podem divergir. Não tem muito como saber qual vai acertar ou não. O que eu costumo fazer? Eu olho os dois. Se nenhum dos dois prevê chuva, os dois estão prevendo tempo bom, ótimo. Probabilidade de tempo tá bom é altíssima. Você pode sempre dar prioridade para o pior, né? Ou seja, um prevê uma situação um pouquinho pior, vai por ele, só para garantir. Mas e a previsão do tempo do celular? Dá para eu utilizar ela para fazer uma trilha? Depende. Se o seu aplicativo mostra por cidade, eu não recomendo que você utilize, porque pensa comigo, a sua trilha, ela tá num ponto específico, às vezes de um município que tem uma área muito grande. Exemplo, você quer subir o Pico Paraná, aí você procura ali Antonina. Antonina é um município cujo território vai lá de baixo, no litoral, entra e sobe até o alto da serra. Ou Campina Grande do Sul, que é o outro lado da trilha, tá lá
no Planalto e vai aqui até a boca da serra. A condição meteorológica pode ser diferente em todos esses lugares. Ah, e vale lembrar uma outra coisa, se o teu celular te mostra uma porcentagem, por exemplo, chuva 70%, não significa que vai chover em 70% do município e nem que vai chover em 70% do dia. É 70% de probabilidade de você, estando naquela área, passar por alguma chuva. Então veja como ele é um cálculo muito amplo. O ideal é você estar lá no local exato da trilha. E aí a gente entra num outro ponto importante do vídeo, que é como encontrar o ponto da trilha no mapa da previsão do tempo. Se você é aficionado por mapas, você acaba decorando, né? Ah, onde é que fica o Pico Paraná? Ah, onde é que fica o Canyon Fortaleza? Mas eu vou mostrar aqui uma manha para você encontrar se você não conhece esses lugares. Vamos fazer um teste aqui. Morro do Cambirela, na Grande Florianópolis, aqui no Windy, ele localizou. E aqui embaixo, e aí esse é um outro ponto, quando você clica, né, seleciona um local, ele mostra um diagraminha aqui embaixo também com as informações de 3 em 3 horas, temperatura, possibilidade de chuva, aqui quantidade de chuva prevista, o vento, as rajadas, a direção do vento. Então você vê a diferença que aqui é a previsão para o Morro do Cambirela, não é para o município de Palhoça nem para Santa Catarina, ela é muito específica. Vamos ver agora Pico Paraná. Ele aparece aqui também, ó, mesma coisa, aqui embaixo o diagrama. Inclusive você pode aqui, ó, trocar o modelo. Bem interessante, né? Mesmo aqui você vê o que todos os modelos matemáticos vão dizer. Vamos tentar agora um lugar bem desconhecido, Vale das Pirâmides. Ele não tem o Vale das Pirâmides, que fica no sul de Santa Catarina. Então agora eu vou ensinar uma outra manha, que é como você localiza um ponto que não esteja registrado neles. A gente vai para a página do Google Maps agora e vamos encontrar aqui, ó, Vale das Pirâmides. Pronto, ele encontrou aqui. A gente precisa extrair agora uma coordenada geográfica desse local para jogar lá no Windy. Se eu clicar na pousada, ele não vai me dar uma coordenada, ele me dá várias outras informações, mas para ter uma coordenada, como é que eu faço? Eu clico fora e perto da pousada, em qualquer lugar, né? Você clica aqui, pum, ele vai me dar a coordenada desse local. Seleciona aqui, copia e joga aqui no Windy. Ó, deu certinho, em Grão-Pará, no sul de Santa Catarina, onde fica o Vale das Pirâmides. E aqui eu tenho todas as variáveis. Funciona no Ventusky também? Vamos ver. Ela está copiada, soltei aqui, está aqui o pontinho. Eu vou clicar nele e o diagrama aparece dessa vez aqui do lado. Qual que é a diferença básica entre o Windy e o Ventusky? Cara, é basicamente a forma como eles interpretam os dados. Por exemplo, aqui no Windy, você consegue olhar de 3 em 3 horas as mudanças no tempo, né? Então, por exemplo, agora, meio-dia, aí ele vai mudar aqui a 1, as 2 não muda, as 3 não muda, as 4 já mudou. Já no Ventusky, ele te dá a mudança de hora em hora, ó. Inclusive dá para animar nos dois, tá? Tem um playzinho aqui embaixo, ó, ele faz uma animação. E mostra como as coisas vão evoluindo. Então aqui no Windy você consegue ver o vento, isso é importante, a velocidade do vento, quanto mais perto do vermelho também, mais vento, isso é muito importante para acampamento. Aqui você pode ver só chuva, só as precipitações e tempestades, dá para ver até neve aqui. No Ventusky, mesma coisa, ó, temperatura, dá para ver a velocidade do vento aqui também, inclusive a altura do solo em que você quer saber da velocidade do vento. Um monte de coisa, cara. Qual que é a regra que eu uso e que eu recomendo para você, se você quiser começar a olhar esses sistemas? Quer fazer trilha no final de semana? Na segunda-feira já olha como é que tá, mas sabendo que a probabilidade dela mudar é muito grande. Olha de novo na terça e vê se mudou alguma coisa. Agora, se você chegou lá na quarta e continua com um grande sistema de chuva igual o da segunda-feira, nem tenta marcar trilha com a galera, que a probabilidade é muito baixa. Agora, se lá na segunda tava dando sol, repete na terça, repete na quarta, já agita a galera. Aí lá na sexta-feira que você vai saber se pode ter algumas nuvens ou se vai estar um tempo bem aberto. O risco de você chegar lá e não conseguir ver nada sempre vai existir, mas o objetivo
objetivo de conhecer sobre a previsão do tempo e usar esses aplicativos é você reduzir o risco ao máximo. Qual o melhor aplicativo para usar? Eu tenho usado o Wind e ele sempre tem me dado um grau de acerto muito bom. Se estou com dúvida, quero uma segunda opinião, eu vou lá e olho no Ventusky, olho num outro modelo. Mas o modelo europeu no Wind tem me servido muito bem. E aí, se eu vou subir uma montanha, eu também dou uma olhada no Mountain Forecast. Se bem que ele tem algumas limitações em relação aos outros, mas acaba sendo uma terceira opinião. Você pode ter ficado com uma dúvida, né? Existe um modelo meteorológico brasileiro? Por que a gente não utiliza ele para fazer as trilhas aqui? Primeiro que ele não está disponível nessas plataformas. Segundo que ele é recente ainda, então tem um tempo para que ele seja aperfeiçoado. Então, era isso, mais um vídeo de técnicas aqui no canal e até a próxima aventura.